E aí, minha galera, bem-vindos ao canal da Cabanis Gaming. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre o xadrez, então segue essa série que a gente vai acompanhar o livro do Bruce Pandolfini, que vai falar sobre cada elemento importante no tabuleiro. Se você quer aprender um pouco mais de xadrez, você tem que entender os fundamentos. Então vamos nessa. Eu sou um iniciante de xadrez e estou com você aqui aprendendo passo a passo a melhorar o meu jogo e usando o xadrez como uma ferramenta de autodesenvolvimento, de melhorar sua forma de tomar decisões, sua forma de organizar seu intelecto e como ter uma vida melhor. Hoje vamos falar sobre os bispos de cores opostas, que isso é um tema muito comum. Se você gosta de assistir no YouTube ou na Twitch os brasileiros, os grandmestres internacionais jogando, então você já viu esse tema de que às vezes o grandmestre prefere sacrificar uma vantagem material para manter os seus bispos de cores opostas no tabuleiro. Agora, o que acontece quando você tem um bispo de uma cor e o seu oponente tem um bispo de outra cor? No endgame, esses bispos de cores opostas normalmente significam um empate. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, nesse diagrama aqui, você tem um dos lados tem maior material, mas ainda assim pode ser um empate. Por quê? Porque o bispo consegue bloquear o avanço dos peões, também consegue defender de distância, de uma certa distância, e também consegue bloquear o acesso do rei. Então, muitas vezes, nesse tipo de situação, é empate. Se você está ali no estágio do meio do jogo e você está na posição de defesa, então cada um dos oponentes tem um bispo de uma cor, o lado que estiver no lado da defesa vai ter desvantagem. Então no middle game, se você tem, você e seu oponente têm bispos de cores opostas, o lado que estiver no ataque vai ter vantagem. Então vamos olhar aqui nesse diagrama e vamos analisar um pouquinho aí. Se você quiser pausar e pensar um pouco sobre essa posição é interessante, mas se liga. Então nessa situação aqui, se a rainha entrar em uma bateria, e uma bateria entre a rainha e o bispo quer dizer que os dois estão na mesma diagonal e que muitas vezes é uma grande ferramenta no seu arsenal. E quando você faz uma bateria aqui nessa situação, você vai ver que as pretas não vão ter nenhum tipo de recurso para salvar o peão, a não ser sacrificar o bispo. Ela vai ter que fazer um movimento de peão, movendo o peão de F para F6 e largando mão do material. E tendo que sacrificar o seu bispo para não levar o mate. Em situações assim, o problema é que o bispo que está atacando ele não vai conseguir ser counterado pelo bispo que está sendo defendido, porque eles estão atacando complexos diferentes. E o complexo, quero dizer, a cor do quadrado, né? Então, tem um complexo escuro, complexo das brancas. Se você tem um bispo das brancas, por exemplo, ali, atacando peões e peças que estão em complexos brancos, a peça, o bispo do complexo das pretas, não vai conseguir entrar nessa jogada. Ela não vai conseguir defender as casas que estão sendo atacadas pelo bispo oponente. É por isso que no middle game, o bispo das cores opostas, quando tem a situação de cores opostas, o bispo que está atacando vai ter vantagem, porque é como se ele tivesse uma peça a mais. Agora, o que é bom nessa fase inicial pode ser ruim um pouco mais tarde. Então, se você está um pouquinho atrás ali, talvez tenha um peão a menos ou dois peões a menos, e você está vendo que está na situação de de bispos opostos, pode ser uma boa estratégia você querer trocar tudo e vai logo para o middle game para conseguir garantir um empate. Agora, se você está na situação oposta, você está na situação de bispos opostos e você está vendo que você tem material a mais, tenta não ir para o middle game, porque aí o seu oponente pode acabar bloqueando tudo ali e garantindo um empate para ele ou ela. E se lembre, se no middle game, nessa situação de bispos opostos, você está numa oportunidade de estar no lado atacante, você tem que tomar essa posição, porque você vai ter vantagem.
porque o seu oponente talvez não tenha capacidade de bloquear o seu poder de ataque. Então é isso, minha galera. Eu te convido a pensar mais um pouquinho nessa dinâmica de quando você e o seu oponente têm bispos de cores opostas e tenta observar cada fase do jogo, qual que é o poder, as capacidades, as limitações dessa dinâmica. Perceba que no middle game, o bispo que estiver atacando vai ter vantagem, porque o bispo da defesa não vai conseguir defender as peças que estão sendo atacadas pelo bispo do oponente. Agora, no endgame, mesmo que você tenha uma vantagem material, é possível garantir um empate nessa situação de bispos opostos, mesmo que você tenha maior material. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir e tenha um bom jogo.